Continuamos com a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo e hoje nós recebemos aqui na Rádio 012 News o candidato Altino, do PSTU. Pelas regras, candidato, cada candidato terá 20 minutos, né? E a gente completa com mais 1 minuto para as considerações finais. Eu já começo a contar aqui o seu tempo a partir de agora, agradecendo já pela sua entrevista. Seja bem-vindo, muito obrigado pela entrevista, Altino. Eu que agradeço aqui, o Rodrigo, e a gente também tem essa oportunidade de divulgar nossas opiniões e o nosso projeto para a sociedade, para os trabalhadores em particular. Eu gostaria de iniciar, Altino, falando um pouquinho sobre para que você pudesse se apresentar para a nossa audiência, né? O que você está, por que o que te motiva a se colocar como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo? Tá. Eu sou um trabalhador, sou metroviário, operador de trem, opero o trem já há 27 anos, fui operador de máquinas de indústria química em Pernambuco, então eu sempre trabalhei como operador de máquinas de fábrica e operador de trem. Sou sindicalista, fui presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, também fui presidente do Sindicato dos Químicos de Pernambuco. Então, minha luta sempre foi junto com os trabalhadores, os de baixo, contra os de cima, contra a exploração capitalista. Então, o que motivou foi exatamente a gente ter nas eleições um projeto que defenda os trabalhadores contra a exploração destes grandes empresários. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre falo nas assembleias do sindicato aqui, uma das últimas informações daquelas coisas grotescas que tem na sociedade, é que os 20 maiores bilionários do Brasil detêm uma riqueza equivalente a 128 milhões de pessoas, ou seja, 60% da população. Isso é um absurdo. Então, a ideia nossa era apresentar uma candidatura que não se aliasse com os grandes empresários, que, na nossa opinião, o Tarcísio é a expressão disso, bolsonarista de ultradireita, mas também o Haddad, como o PT, o Lula, junto com o Alckmin, eles, na minha opinião, eles fizeram uma aliança com os grandes empresários. Por exemplo, o Márcio França, que inclusive já foi vice-governador de um governo do PSDB. Então, nesse sentido, a gente queria ter uma candidatura, mesmo que a gente não tivesse os recursos financeiros e o tamanho que essas organizações têm, mas que a gente apresentasse uma saída socialista, uma saída que defendesse a classe trabalhadora. Vou dar um exemplo. Eu sou metroviário e tenho muitos amigos da CPTM que dissessem contra a privatização e pela reestatização das empresas que foram privatizadas, porque a gente não quer dar dinheiro para os empresários, a gente quer que atenda a população. Então, esse é o projeto nosso e essa é a nossa política. Essa é uma das grandes motivações que nós fizemos. Hoje também teve um ato de várias organizações contra o despejo, pelo despejo zero. Então, nós queremos representar exatamente, nós queremos, por exemplo, defender que as pessoas que moram e as pessoas que também trabalham na terra, no campo, tenham o direito de ficar lá e aí o governo estaria a serviço disso, não como é hoje, que, no fundo, está a serviço desses donos de terreno só para especulação. O senhor abordou aqui, candidato, a questão das privatizações, né? Já tem muitos candidatos comentando até mesmo a questão da privatização da Sabesp. O senhor, então, é contra. Qual que é a sua política, né? Qual que é a análise que o senhor faz sobre a atual política de privatizações no estado de São Paulo? Para começar, a privatização já ocorreu e já boa parte das empresas que eram públicas, que eram estatais, já foram privatizadas. E agora querem entregar o resto. Então, a Sabesp, o resto da Sabesp, porque uma parte da Sabesp já foi privatizada, eles querem entregar o resto da Sabesp. Eles querem entregar o projeto, por exemplo, não do atual secretário de Transporte, mas o anterior. Ele queria, por exemplo, privatizar toda a CPTM, e a política deles também, na nossa opinião, é privatizar todo o metrô de São Paulo. Só para dar alguns exemplos. E são empresas, na nossa opinião, além de tudo, são estratégicas para a sociedade. Por exemplo, para mim não faz o menor sentido privatizar, por exemplo, o sistema de água, onde a gente sabe que a água está escasseando no mundo, e o contrário, você deveria garantir na mão do Estado, exatamente para que esse patrimônio, que é o sistema de água e esgoto, ficasse a serviço da população, não ficasse na mão, particularmente, inclusive, de mão de setores empresariais, inclusive de fora do país, e também que não ficasse a serviço para dar riqueza para esses caras. Na verdade, o que a gente queria era que barateasse para a população. E o transporte é a mesma coisa. Por que eu vou dar dinheiro, encher os cofres da CCR, que está, por exemplo, que privatizou a linha 4, linha 5, que tomou conta da linha 8, 9, ou o Grupo Ruas, que está junto com a Via Mobilidade lá, junto com a CCR, lá na linha 8, 9. Por que eu vou encher os cofres desses caras que já estão ricaços, são milionários, bilionários, se a gente poderia pegar esses recursos e atender melhor a população? Por exemplo,
Com a grana que foi dada, por exemplo, para a CCR, você poderia, por exemplo, zerar a tarifa do metrô de São Paulo. Então, a gente poderia melhorar a situação, não aumentar a riqueza dos mesmos bilionários do qual eu estou dizendo que nós somos contra, e atender melhor a população. Agora, com isso, precisa melhorar as estatais também. Por exemplo, eu defendo o SUS se mostrou bastante útil agora no tema da vacinação, no tema da Covid, mas não há como dizer que o SUS está bem, o SUS está ruim, o SUS precisa de mais investimento, precisa ter melhores, os profissionais precisam ser mais bem pagos, precisa ter mais hospitais, precisa ter um salário melhor, portanto, deveria investir mais no setor público, não menos, e isso é bom para a sociedade. Agora, quando você vê os empresários, o empresário quer ganhar dinheiro. Então, se você quiser ficar bem com os empresários, privatize. Se você quer que fique bem com a maioria da população, não privatize e reestatize aquilo que foi privatizado para poder atender a população. O senhor comentou a respeito do SUS, né, da saúde pública. De acordo com um levantamento do próprio governo do estado de São Paulo, que o número de cirurgias represadas no estado já chega a 600 mil, né? E aí, por conta também da pandemia, teve todo um represamento de cirurgias, as chamadas cirurgias eletivas, né, que não são urgentes, e houve um chamamento público para contratar cirurgias em hospitais privados e Santa Casas. Esse modelo proposto atualmente pelo governo do estado, pelo governador Rodrigo Garcia, que é também pré-candidato à reeleição, é um modelo que o senhor também adotaria? Qual que é a solução para buscar zerar essas filas eletivas, né, no estado? Então, a primeira coisa é que, na verdade, ele está tentando tapar o sol com a peneira. Então, primeira coisa, se você está percebendo que os hospitais públicos não têm condições hoje de resolver o problema, a primeira pergunta que eu faço para o Rodrigo Garcia e para qualquer governante é o seguinte: você vai aumentar o investimento na saúde ou não vai? Porque aí sim, você pode até resolver um problema imediato, mas o problema é a médio e longo prazo. Se você quer resolver o problema da saúde, você deveria investir mais na saúde. Com isso, você abriria mais hospitais públicos. Para quê? Para que essas filas de cirurgias, por exemplo, eletivas, como você se referiu, que tem uma fila gigantesca, que não seria urgente, mas que tem uma fila gigantesca, e é uma necessidade, nós estamos falando de vidas. As pessoas passam muita necessidade por causa desta sociedade injusta, exatamente porque a concentração de renda fica em pouquíssimas pessoas. Então, a primeira coisa que eu faria, investir pesado, aumentar bastante o investimento na saúde e, com isso, você criar novos hospitais, contratar novos funcionários, parar de terceirizar e privatizar a saúde pública e também os grandes hospitais, na minha opinião, discutir com a sociedade um projeto para estatizar também esses grandes hospitais para que ficasse a serviço da população. Isso é uma grande encrenca, isso é uma grande situação que criaria uma certa comoção? Sim, mas a gente perguntaria para a população, isso é bom ou não? Por exemplo, que os hospitais, inclusive privados, ficassem na mão da população. Agora, o que vai fazer? Você pega parte da ociosidade desses hospitais privados, o Estado vai pagar para eles para fazer algumas coisas que, no final das contas, de conjunto, você não resolve o problema. Então, a pergunta é, você vai investir mais na saúde pública ou você vai dar dinheiro para o setor privado? Eu prefiro que dê para a saúde pública. A resposta anterior, candidato, o senhor também comentou a respeito do transporte, falando um pouquinho aí do transporte da capital de São Paulo, enfim, mas nós temos também a realidade aqui da região nossa do Vale do Paraíba, com a Dutra, né, que é um principal eixo entre São Paulo e Rio. Eu queria que o senhor pudesse avaliar, analisar a atual concessão da rodovia Presidente Dutra para a CCR, e, no caso, existe também um enfrentamento quanto às taxas altas de tarifa de pedágios. Como combater isso? Como melhorar essa situação diante dos contratos vigentes, né? Que existem já os contratos vigentes. Como combater isso? Primeira coisa, nós temos dois debates aqui. Uma, a concessão para a CCR, que está ficando riquíssima às custas da população. Então, é o que eu brinco, que é o Robin Hood ao contrário, se tira da população mais pobre, do trabalhador que tem um carrinho, do caminhoneiro que já está numa situação muito difícil com o preço do combustível absurdamente alto, exatamente porque a Petrobras hoje, boa parte das suas ações são de setores privados e com isso eles põem o preço do petróleo a nível internacional. E a gente poderia, só para dar um exemplo da Petrobras, a gente poderia, por exemplo, só no gás de cozinha, se com lucro de 30%, você poderia baixar para R$50. E se você pegasse também a distribuição, se também fosse estatal, você podia baixar para R$30 com lucro para a Petrobras.
Agora, o que acontece é que você está a serviço desses grandes empresários que estão por trás da Petrobras. Na CCR é a mesma coisa. Por que nós vamos encher os cofres de alguns empresários ligados ao CCR, que por trás da CCR está Andrade Gutierrez e está a Camargo Correia? Por que nós vamos encher os cofres desses caras se a gente poderia atender melhor a população? Então, na minha opinião, você poderia, do transporte público, a nossa proposta é taxar as grandes empresas, taxar os grandes bilionários, e com esta grana você investir no transporte público. Em particular, reestatizar, acabar com esses contratos que, na minha opinião, já começaram errado, inclusive eles nem cumpriram direito aquilo que tinham prometido. Essas estradas ficassem no controle da população, no controle do Estado, só que com qualidade, porque não pode ocorrer é que ficou aquela popularização que não tinha investimento, piorava o serviço e depois ele justifica vender. Não, você tem que fazer o serviço bem feito. Nesse sentido, você pegaria o dinheiro dos grandes empresários, investiria, e aí você não precisava cobrar essas taxas absurdas. Você cobraria a taxa destes grandes empresários que estão lucrando por demais na sociedade. E mais, esse é um aspecto das rodovias. Outro aspecto, por que nós não podemos ter um sistema metroferroviário, tanto para transporte de pessoas, mas para transporte de cargas, que boa parte do transporte das rodovias é também de pessoas, mas também de cargas? Por que isso não pode ser por um grande sistema metroferroviário que cobrisse, por exemplo, o Estado de São Paulo, fizesse ligações com o Rio de Janeiro, fizesse um consórcio com o Rio de Janeiro? Por que não pode ser isso? Por que nós não podemos ter uma indústria estatal, por exemplo, de São Paulo, que tem tecnologia o suficiente para isso hoje, quando no máximo a gente compraria componentes do exterior? Porque a gente não poderia ter uma empresa de trens e ferrovia e ampliasse, por exemplo, o metrô de São Paulo, na capital de São Paulo, mas 3 vezes, por exemplo, a malha, poderiam ampliar para Campinas, Vale do Paraíba, outras regiões do interior, e um grande processo. Por que isso? Porque você economizaria em acidentes, nós estamos falando de vidas de pessoas, você economizaria do meio ambiente, e com isso você desenvolveria uma indústria local que geraria emprego. Então, seria muito bom para a sociedade, porque do ponto de vista do Estado é muito econômico o metrô, porque você economiza na outra ponta, de saúde, de problemas respiratórios, de acidentes, porque tem toda uma infraestrutura quando você põe uma estrada. Se você consegue fazer com que isso fosse de uma outra forma, não que acabasse com as estradas, mas que fosse de uma outra forma mais efetiva, que, na nossa opinião, é o sistema metroferroviário, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França, a malha deles é gigantesca. A malha brasileira é ridícula, a de São Paulo é ridícula, não precisaria mudar drasticamente isso. Mas aí a gente precisa pensar no conjunto, inclusive na indústria de São Paulo, para construir trens, porque nós tínhamos uma antiga Mafesa, nós temos condições técnicas, falei com os engenheiros aqui de São Paulo, nós temos condições técnicas totais de fazer uma grande empresa e não ficar importando, como é hoje, inclusive com falcatrua, porque um trem reformado em São Paulo é mais caro do que um trem novinho em Nova York, o que é um absurdo completo. Candidato, segurança pública, há um grande problema atualmente, aliás, que não é de atual, mas, enfim, que os candidatos vêm colocando, que é a questão da Cracolândia, na cidade de São Paulo, mas existem Cracolândias em várias cidades do interior de São Paulo. Aqui mesmo em São José dos Campos, nós enfrentamos, assim como Santos, enfim, várias cidades possuem essas Cracolândias, né? Como trabalhar, como enfrentar o problema dos dependentes químicos, que também, de certa forma, reflete na violência, nos índices de violência na cidade. Como enfrentar isso? Esse é um tema bem interessante. Eu acho que muitas vezes as análises que são feitas na imprensa, ou mesmo dos candidatos, eles são simplistas. Primeira coisa que nós temos que ver, o grande problema da sociedade, do ponto de vista da violência, é a miséria e a fome que aflige boa parte da população brasileira e de São Paulo, paulista. Então, o que acontece? A situação de miséria e fome permite que parte da população, principalmente a juventude, seja puxada para o crime como alternativa de vida, já que as pessoas não conseguem emprego e tal, e a propaganda fica falando de tênis, fica falando de consumismo, e o cara passando fome, há uma tendência que o crime cresça nesse sentido. Então, só prender a juventude, particularmente, eles prendem principalmente a juventude negra, muitas vezes os caras sem processos, coisas absurdas que acontecem Nós estamos enchendo os presídios e não tem saída. A saída, na minha opinião, é principalmente gerar emprego, principalmente fazer a distribuição de renda, tirar a riqueza desses bilionários e passar para a classe trabalhadora. Na verdade, nós queremos inverter a história. Nós não queremos que os bilionários fiquem bilionários, nós queremos tirar a riqueza deles e distribuir para a maioria da população. Nós precisamos estatizar as grandes empresas que roubam da maioria da população. Então, esse é o principal tema.
O segundo tema, que tem a ver com as drogas, nós estamos aqui, eu acho que parecido com o que foi nos Estados Unidos no passado. Quando era proibido o álcool, tinha o Al Capone, tinha toda uma máfia do álcool. Depois que o álcool foi legalizado, as pessoas continuaram consumindo o álcool, e eu não sou a favor, porque eu acho que isso é um problema de saúde, mas, concretamente, as pessoas continuaram consumindo e, na verdade, você faz o tratamento de pessoas que são viciadas em álcool e tal. Eu acho que, em relação às outras drogas, também, porque é tapar o sol com a peneira. Você proíbe as drogas porque as pessoas podem se viciar. Ué, e o que acontece hoje? A Cracolândia são os viciados. E outras tantas drogas é o vício que está ocorrendo. Então, é uma mentira de que proibir você impede das pessoas se viciarem. É o contrário. Se você permitisse e liberasse, no caso das drogas, com controle e atendimento das pessoas que têm problemas de vício, você poderia atender melhor a população, e só que teria uma vantagem. Você quebraria o monopólio do crime sobre as drogas, que permite também esse processo que está por trás. E eu acho que a Cracolândia é um problema de saúde e também em relação ao tema da miséria, porque parte da população corre para as drogas, corre para o álcool, exatamente pelo desespero, pelo pânico diante de uma sociedade tão injusta. Falando um pouquinho da segurança de um modo geral também, a região nossa do Vale do Paraíba é uma das regiões mais violentas do estado de São Paulo. Os índices são realmente alarmantes, principalmente na questão de homicídios. Alguns indicadores têm melhorado, mas, por exemplo, essa questão dos homicídios tem piorado, são altos comparado às outras regiões. Se debate muito a questão da unificação das polícias. Qual que seria, de fato, uma proposta que fosse aceitável para que se combater esses índices de homicídios, por exemplo, aqui na nossa região do Vale do Paraíba? Então, eu ainda insisto no tema anterior, porque, veja, se você permitisse que tivesse uma melhor distribuição de renda, na minha opinião, parte desse processo diminuiria, isso é um fato. Segundo, as polícias precisariam, nós somos a favor da desmilitarização da PM. Para quê? Para que a PM também não faça e não cometa barbaridades. Mas isso também significa incentivar, remunerar de forma adequada os trabalhadores que estão nas Forças Armadas. O que eu quero dizer? Um PM que ganha um salário de miséria, muitas vezes ele faz bico, muitas vezes ele se mete em situações... E a gente vê na imprensa isso direto, muitas vezes você vê, por exemplo, tráfico de drogas, não é só a bandidagem que está por trás. Muitas vezes você vê parte das forças policiais envolvidas para poder permitir este processo. Então, você teria que ter, primeiro, a desmilitarização da polícia, para que a polícia pudesse ter o direito, por exemplo, de sindicalização, pudesse ter o direito de reivindicar seus salários, melhores condições, porque também é uma situação onde os pobres morrem com o tiro da polícia, mas parte dos policiais também estão com problemas de saúde, psíquica e tudo mais. Você teria que atender a comunidade policial, teria que ter democracia para eleger os seus representantes, os delegados, como em alguns países já ocorreu isso, então, que a comunidade tivesse controle da polícia e que também a sociedade pudesse também se defender de forma que a gente chama de autodefesa. Agora, o principal para diminuir a possibilidade de homicídios, de tentativa de assassinato, e muitas vezes vinculada a assalto, é exatamente você fazer um processo de distribuição de renda, o que, na verdade, não ocorre. Então, a sociedade, da forma como está, uma super concentração de renda na mão de poucos e uma ultra propaganda de consumismo faz com que parte da juventude parta para o crime como saída, porque não vê outra perspectiva. Candidato, nesses 3 minutinhos finais, eu queria que o senhor pudesse fazer uma análise do cenário atual da disputa ao governo do Estado de São Paulo. A gente sabe que os partidos de esquerda, cada um tem uma linha de ação que muitas vezes se aproximam, muitas vezes se distanciam, né? O próprio PSTU, ele tem pontos de aproximação com o PT, mas também vários pontos de distanciamento, assim como é também com o PSOL, o PSD, que é mais um centro-esquerda ali, enfim. Na disputa atual, há uma certa dilaceração, podemos dizer assim, nos votos da esquerda. O quão que isso é prejudicial no fortalecimento da esquerda nessas eleições? Há algum movimento, diálogo para aproximação das pautas levantadas por cada partido de esquerda em uma frente única, ou isso seria impossível de ocorrer? Primeira coisa, nós estamos combatendo o Bolsonaro, que é um setor de ultradireita, e que, inclusive, não só governa para os grandes bilionários, não só quer privatizar tudo, mas também ele ameaça
instaurar uma ditadura. Então, o desejo de Bolsonaro, apesar de ser presidente, na verdade, é uma ditadura, uma volta da ditadura. Então, nós combatemos, de fato, o Bolsonaro. Agora, veja, muitos companheiros me perguntaram, você acha que a esquerda se divide? Eu falei, sim. Por que se divide? No caso, a esquerda se divide. Porque, veja, o Lula se juntou com o Haddad. O Haddad, ele foi inimigo dos professores. O Haddad foi o cara que massacrou o Pinheirinho aí no Vale do Paraíba, que fez aquele massacre no final de semana, às 4 da manhã, jogando bomba de helicóptero, cachorro e atacando crianças, idosos, mulheres, adultos, homens. Foi o cara que privatizou, por exemplo, a linha 4 do metrô e também encaminhou a privatização da linha 5. O Alckmin, ou seja, a união do PT com o Alckmin, na verdade, expressa a política já do PT, na época do Lula, quando ele se juntou, por exemplo, com José Alencar. Então, esse tipo de projeto de achar que com os bilionários, com os ricaços da sociedade, nós vamos achar uma saída para a sociedade, eu acho um equívoco. Então, até eu brinco com a turma, ainda bem que a gente não está junto, porque senão ficaria que a única saída é a direita tradicional ou os trabalhadores junto com a burguesia. E eu acho que não. Nós temos que ter uma saída que defenda os interesses da classe trabalhadora. Vou dar outro exemplo, no meu último minuto aí. O Márcio França e o Haddad, que em tese são mais à esquerda, eles falaram em relação à privatização do metrô e da CPTM que só a favor. Eles só acham que o modelo é diferente. Então, se você diz isso para o metroviário e para o funcionário da CPTM, ele não concorda com isso. Então, na verdade, essa esquerda não nos representa. Candidato, eu parei aqui, tá? Os 20 minutos do senhor, e eu acrescento esse 1 minuto para a sua despedida, para as suas considerações finais, já agradecendo, né, a sua participação aqui conosco na 012 News. 1 minuto, candidato, por favor. Então, primeiro, agradecer a oportunidade da gente poder defender e opinar aqui também, e dizer que quem queira conhecer a política do PSTU, a política da nossa candidatura para governador, a nossa companheira vice-governadora, que é a companheira Flávia, professora da Brasilândia, venham conhecer nossas redes sociais. Nós estamos no site, nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos Twitter, e também nos ajude, caso concorde com a gente divulgar as nossas ideias, nossas opiniões. Vamos juntos na batalha, os de baixo contra os de cima. Obrigado, candidato. 012 News nas eleições 2022.